Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. A palavra de Jesus é palavra de salvação. Sentem, por favor. Vamos agora cantar aí a toda a potência o refrão do salmo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Vamos juntos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Eu achei muito bom que faltou, sei lá o que faltou aí, mas que faltou o som. Mas não foi o diabo, foi Deus. Não acho que é tudo o diabo, porque o diabo também não tem que ganhar esses méritos todos não, né? Porque eu estava ouvindo o pessoal cantar sem som, e eu escutei umas vozes por aqui, que tem que entrar no ministério de música, viu? Cadê? Faz mais baixinho só, para cantar o refrão do salmo de novo. Sabe tocar o salmo? Vamos cantar a capela, só as vozes. Sobre... De novo, mais forte, vai. Sobre nós. Tem umas 2 vozes por aqui, mas tem umas 4, 6 por aqui. Olha, vocês têm que fazer uma hora, um momento de chamar uma gurizada para... Né, Bernardo? Tá recebendo aí, varão? Fazer uma prova que tem muita gente que tem chamado para ser ministro de louvor aí. Sem falar os instrumentistas. Você que já foi pagodeiro quando você não era convertido. Tocava aí um pandeiro, daqui a pouco aprendeu a tocar uma bateria, né? Vocês estão felizes, gente? Sim ou não? Sim. Foi bom o final de semana? Sim ou não? Sim. Então aplauda e celebre um pouquinho mais a Jesus. Nós vamos entender um pouquinho porque o padre falou, que eu achei até bom quando faltou aí o som. Porque eu vou pregar hoje, claro, baseado na liturgia, sobre 3 coisas. Sobre, de alguma forma, 3 verbos, vai. E o primeiro deles é ouvir. E a gente percebeu um pouquinho aqui como fica ruim, né? Quando não dá para ouvir direito. Por isso que eu falei que tem um pessoal que tem dom de
Vai ser eu e o Padre Marcelo daqui a pouco ainda aqui, né? Que dá para ouvir que alguns têm chamado a um louvor, né? A música. Porque eu nem conseguia pegar bem direito a melodia aqui. E alguns já na primeira vez que ouviu, já pegou e já cantou muito certa a melodia, com muita afinação. Mas em geral, quando a gente não ouve, é ruim. É ruim não ouvir uma pregação, é ruim não ouvir uma música. É muito ruim quando, sobretudo, a gente não consegue ouvir a Deus. Então, a primeira coisa que a liturgia está nos falando hoje é que é importante nós ouvirmos a Deus. Porque Deus é o único que conhece todas as coisas. Ele é o único que sabe da sua vida como ninguém sabe. Ele é o único que sabe do seu passado como ninguém sabe. Ele é o único que sabe das suas dores, dos seus medos. Mais do que a gente, Ele sabe das nossas enfermidades, dos nossos traumas. Então é muito ruim quando a gente não ouve a Deus, porque a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Eu tenho uma raiva dentro de mim, eu tenho uma dor dentro de mim, eu tenho uma dúvida dentro de mim. Se eu não sei exatamente o que fazer com isso, eu posso fazer muito errado. Pode dar muito certo se eu ouvir a voz de Deus. Então, é essa a grande diferença daqueles que fizeram a história sagrada. Ouvíamos na primeira leitura. Aqui, Guilherme, a unção é tão forte que até as crianças recebem repouso no Espírito. Gente, que maravilhoso. Está em casa, é assim. Não é assim? Está em casa? Papai e mamãe, se pudesse, também estava assim já, né? Que eu conheço. Mas é muito bom poder entender isso a partir da primeira leitura. Abraão é o cara mais importante, por assim dizer, de todo o Antigo Testamento, porque ele é o pai da fé. Quando a gente escuta, por exemplo, a história sagrada falar daqueles que são o povo de Deus, os hebreus, sempre são chamados os filhos de Abraão. Foi Abraão que teve Isaac e Jacó, e esse Jacó é o Israel, que com seus 12 filhos formou as 12 tribos de Israel, que é o povo de Deus. Ou seja, esse aqui é o cara que inicia a história sagrada do povo de Deus. Claro que teve outros antes, mas com Abraão começa o povo de Deus propriamente dito. E tudo começou quando Abraão ouviu uma voz. E essa voz mudou toda a história de Abraão. E assim foi ao longo de toda a história sagrada. Assim foi com Moisés. Esses dois caras que apareceram ali, Moisés e Elias, né? Com Jesus. Tudo mudou na vida deles, porque um dia também eles ouviram a voz de Deus. Um dia Moisés estava diante de uma sarça que só queima, que não se... Isso vem na hora, mas vai. Deu certo, hein? Então canta, vai. Neste teu altar. Vai, igreja, canta. Agora deixa solto. Vai, agora vamos cantar. Aqui vai, foi a tua presença, aleluia, que nos trouxe aqui, Senhor. Diga, não desistiremos, não resistiremos, não desistiremos, Senhor, de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Vai, não ficar de pé, mostra
quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Aplauda a presença dele, aplauda. Isso que não estava combinado, mas deu certo, né? Então foi diante da sarça que Moisés ouviu a voz de Deus, que já começou dizendo: tira as sandálias dos pés, o lugar que tu estás é santo. Então tudo começou na vida de Moisés com uma voz. Na vida de Elias e de todos os profetas também foi assim. Quando Elias ouviu a voz de Deus, que disse: vai profetizar ao meu povo. Assim foi também na vida de Maria. Quando Maria ouviu a voz do anjo, ouviu a voz de Deus através do anjo, convidando ela para ser a mãe, para aceitar a ser mãe de Salvador. Foi assim que aconteceu até mesmo com Jesus. Diz a palavra, e nós ouvimos isso no domingo passado, que o Espírito de Deus, ele conduziu Jesus para o deserto. Jesus, é claro, ele ouvia o Pai através do Espírito, assim como os apóstolos começaram a ouvir o Espírito através de Jesus. Você sabe que nós ouvimos aqui esta passagem da transfiguração, que diz que Jesus estava transfigurado e da nuvem ouviu-se a voz do Pai. Então é a Trindade, é Jesus ali, é o Pai que está falando pela nuvem, que é o Espírito Santo, não é? Então a voz sai da nuvem, ou seja, a voz de Deus pelo Espírito, que os apóstolos escutam. Mas eles já tinham escutado, é verdade, antes a voz de Jesus, quando disse: vem e segue-me. Quando disse para os apóstolos, esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João: vamos para o monte para orar. Tudo começa com uma voz. A vida dos santos começou um dia com uma voz, e essa voz mudou a vida deles, e através da vida deles mudou a vida de tantas pessoas. A comunidade Emanuel começou com uma voz. Quando eu estava no retiro, rezando, pensando em quantas pessoas, famílias, sobretudo jovens, estavam se perdendo, e a voz do Senhor claramente me disse: e tu, o que farás diante disso? A comunidade Emanuel é fruto de uma voz. Então tudo começa com essa voz. Deus está realmente dizendo a você, para que você abra sua alma, seu coração, para ouvir a voz dele. E se nós escutarmos a voz dele, queridos, tudo na nossa vida, e a partir da nossa vida vai mudar. Deus falou com você nesse retiro? Eu espero que sim. Aliás, eu tenho certeza que Ele falou. Eu espero que realmente você tenha ouvido. E é tão bom quando alguns dos irmãos estão orando por você, e às vezes dizem alguma palavra: o Senhor está me dizendo isso, o Senhor está dizendo isso para você, o Senhor está me mostrando algo que eu estou dizendo agora em nome do Senhor Jesus para você. Tudo começa com uma voz. Se você não ouvir esta voz, você vai perder. Deixa eu dizer a você, a Bíblia diz que a fé precede a visão. Antes de ver, você precisa crer. Mas como, disse o próprio São Paulo, como vão acreditar se não ouviram? O próprio São Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir. Então nós podemos dizer com certeza que a visão é precedida pela fé no ouvir. Podemos dizer que a visão ela é precedida pelo ouvir. Para ver a glória de Deus, você precisa primeiro ouvir. Se você não ouvir a voz de Deus, você não verá a glória de Deus. Porque se você não ouvir, você não crer. E você, se não crer, não vê a glória. Mas se você se abrir, se você buscar o Senhor, se você realmente estiver aberto, e se você ouvir a voz dEle, então você vai crer, e se creres, verás a glória de Deus. Essa é a dinâmica da coisa. Então a primeira coisa que você e eu precisamos fazer hoje é: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Já fecha os teus olhos um pouquinho, bate assim no seu peito e diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz.
Bate no seu ouvido e diz: Senhor, abre os meus ouvidos. Diga assim comigo: em nome de Jesus. Força, diga: em nome de Jesus. Se existe na minha vida algum tipo de contaminação com qualquer espírito surdo e mudo, eu te ordeno, espírito surdo e mudo, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Nós precisamos estar atentos e ouvir a voz de Jesus. E eu quero realmente convidar você ao longo deste ano, que você se abra a ouvir a voz de Deus. Todos os retiros que você puder participar, participe, porque em algum deles, se você buscar realmente a Deus, você vai ouvir a Deus. Nem sempre, queridos, nem sempre é na primeira vez que nós ouvimos. Às vezes é depois de uma terceira vez que nós vamos entender o que Deus está dizendo. Você lembra de Samuel, que ouviu por 3 vezes? Samuel, Samuel. Primeira vez não entendeu, segunda vez nem o profeta Eli conseguiu entender, na terceira vez ele entendeu que era o Senhor e disse: fala, Senhor, o teu servo escuta. Veja, é possível ouvir a voz de Deus de forma ordinária e de forma extraordinária. Como é que nós ouvimos a Deus na forma ordinária? Ouvindo a palavra de Deus. Comece realmente o compromisso com Deus todos os dias de ler a Bíblia. Todos os dias leia a Bíblia. O pessoal às vezes faz aí os negócios de clube de leitura, sei lá o que, desafio, como é que chama, não sei, para ler a Bíblia. Todos os dias, eu diria assim, todos nós deveríamos ter lido a Bíblia uma vez pelo menos na vida. Já tive a graça de ler 3 vezes a Bíblia, estou na 4ª. É pouco, podia ter lido mais, meu Deus. Se você ler 5 capítulos por dia, você em 1 ano já leu. Todos os dias, escute a voz de Deus de forma ordinária na Bíblia. Outra forma ordinária de ouvir a voz de Deus, através da igreja. Porque o Pai falou pelos profetas, sobretudo falou em Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus encarnada, e Cristo entregou essa palavra aos apóstolos, à igreja. Então nós ouvimos a voz de Deus na Escritura de forma ordinária, de forma também ordinária, por assim dizer, na igreja, seja ela na sagrada tradição e no magistério. Mas é possível também você ouvir a voz de Deus de forma extraordinária. É quando você está na oração e o Espírito Santo fala com você, ou fala através de um irmão com você. Eu espero que ainda hoje, nesta tarde, alguns de vocês possam ouvir a voz de Deus. Para alguns a voz de Deus vai falar forte, palavras de amor. Ontem o Senhor estava também, hoje, dizendo palavras de cura. Para alguns outros o Senhor vai pedir renúncias. Para alguns a palavra de Deus vai ser uma palavra de desafio. Mas existe uma palavra que está contida nesta liturgia, que com certeza já é um sinal do que Deus está dizendo para nós. É uma palavra de saída. A primeira palavra que Abraão escuta é o segundo verbo, ir, né? Ou sair. A segunda palavra depois do ouvir é sair. O que Deus fala a Abraão? Abraão, sai. Sai da tua terra. Sai da tua parentela, da casa dos teus pais. Sai e vai para onde eu te mostrar. Então a segunda coisa depois do ouvir é sair. Sair para onde, Padre? Nem sempre Deus vai nos dizer todas as coisas, porque se Ele nos disser todas as coisas, a gente não vai conseguir nem processar. Ora, se Deus tivesse dito para Abraão tudo que ele ia atravessar, tudo que ele ia passar, imagine, por exemplo, se Deus dissesse a Abraão: você um dia vai ser visitado por 3 anjos. Acabou a surpresa. Abraão foi visitado por 3 anjos que depois se revelaram. Ele hospedou o anjo sem saber. E aqui que foi o maravilhoso do mistério. É você estar sendo mergulhado sem entender tudo, e depois você sente o gostinho de dizer: ah, agora eu entendi. Imagina se Abraão tivesse entendido todas as coisas. Se Abraão tivesse entendido
que ele primeiro precisava passar pela fé, para depois ter os seus filhos. Abraão não ia esperar o processo, não ia aguentar, ele ia querer já, de imediato, que tudo se resolvesse. Mas Abraão foi provado na fé. E quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra e vai, ele não diz, vai para Canaã, ele diz, vai, sai e vai. E a fé é isso que é de maravilhoso, é você ir e nem saber para onde você vai, porque na verdade não importa onde você está indo, se você sabe com quem você está caminhando. Se você sabe que está caminhando com Jesus, não importa onde tu fores, Senhor, eu vou contigo, para onde tu fores eu irei. Você entende? Essa é a dinâmica da fé, é você ouvir a Deus, e você, mais do que encontrar um projeto, você encontra um amigo, você encontra uma segurança. Tem muita gente que está cheia de seguranças humanas, e as seguranças humanas são as maiores inseguranças da vida. Porque quando você quer ter segurança humana, você diz, eu só dou um passo se eu souber onde é que eu estou pisando. Isso é a coisa mais insegura da vida, porque vai ter momentos que você vai ter que dar passos sem saber onde está caminhando. Mas se você aprende a caminhar na fé, repito, não dar tanta importância para onde você está indo, mas com quem você está indo, você vai aprender o que significa liberdade interior. Você vai aprender como Abraão, que saiu sem rumo, mas não saiu sem direcionamento. Ele tinha o direcionamento de Deus, vai para cá, agora para, agora caminha, agora espera, agora anda mais. Assim foi com todos os profetas, assim foi com os apóstolos. Muitas vezes apóstolos tinham que esperar a direção de Deus. Teve uma vez, por exemplo, que Paulo e Barnabé queriam ir para o lugar, e Paulo diz, o Espírito nos proibiu de ir, e depois nos disse para ir para o outro lugar, para o outro lado. Então quando você aprende a ouvir a Deus, você aprende a ir para onde? Para onde Ele quiser. Mas o importante é ir. Esta é a palavra que Jesus diz aos apóstolos hoje: levantai-vos, não tenhais medo. Essa com certeza é uma palavra que Jesus está dizendo para você: levanta, não tenha medo. É preciso se levantar e começar a caminhar. Caminhar para onde? Essa não é a pergunta certa. Repito, a pergunta certa é caminhar com quem? Então eu estou convidando você hoje a primeiramente aprender a ouvir a voz de Deus, e depois ir, sair das próprias seguranças. Talvez, como disse Deus a Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais e vai para onde eu te mostrar. Isso aqui é uma vida missionária. Nas comunidades novas, né? Nós experimentamos muito isso. Um dia Deus falou com o Guilherme, não sei como, ele tem a história dele. Guilherme, vem, segue-me. Primeira coisa, ouvir a Deus. E depois disse, sai, vai meu filho, seja livre, sai da casa dos teus pais e vai. Só Deus sabia, não é? Ainda bem que Ele não te contou tudo o que ia acontecer. Ele não disse exatamente aonde ir, o que passar, mas a melhor coisa é saber que hoje a vida do Guilherme, a vida de cada um dos missionários da comunidade Emanuel, e qualquer comunidade, qualquer pessoa que se entrega a Deus, sabe que não caminha sem rumo, porque o caminho, na verdade, não é o lugar, o caminho é a pessoa, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está começando a falar a algumas pessoas aqui certamente nessa tarde. Eu não participei desse encontro, desse retiro, mas com algumas pessoas certamente Deus já começou a falar, e Deus já começou a dizer, está chegando o momento de você sair. Está chegando o momento de você sair
das suas inseguranças, dos seus medos. Está chegando o momento de você se levantar, não ter medo e se entregar totalmente a Jesus, e se entregar totalmente ao Evangelho. Deus nos prometeu nesse ano, para nós da comunidade de louvor e adoração Emanuel, que este ano seria o ano da multiplicação. E uma coisa que Deus colocou no nosso coração é que esse ano Ele iria multiplicar vocações missionárias, que Ele ia colocar sementes nas nossas mãos, nós íamos lançar essas sementes e Ele ia fazer frutificar e multiplicar vocações missionárias. Senhor, eu estou lançando sementes aqui neste lugar. Fecha os teus olhos. Deus é que sabe a terra que vai cair isso, é a terra que tem que cair. Fecha os teus olhos. Senhor, eu estou lançando sementes de vida missionária neste lugar, e o Senhor está colocando no coração de alguns, não é de todos, mas de muitos. O Senhor está semeando, e vai frutificar, hein? E vai crescer, vai nascer, e vai crescer, e vai dar frutos a sua vida missionária. Eu estou lançando aqui, Senhor, sementes de vocações a novas comunidades, a comunidades missionárias. Alguns que estão aqui nasceram para serem comunidade de vida. Alguns aqui nasceram para serem comunidade de aliança. Alguns nasceram para ser missionários na comunidade também como terceiro elo, ou em outra comunidade. Eu quero, ó Deus, que aqui tenha vocação para colo de Deus, para outras comunidades e outros carismas. Mas eu sei que se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Está chegando o tempo onde nós vamos levantar os nossos olhos e vamos ver, a colheita está pronta. Vai chegar o momento onde nós vamos ceifar, onde nós vamos colher, e os frutos vão ser abundantes. E alguns que estão aqui estão sentindo o coração arder, está dizendo: o Senhor já está falando comigo, porque eu sei, eu nasci não foi para ficar preso, eu nasci para ser livre na vida missionária, eu nasci para ser livre pregando o Evangelho. Alguns já estão sentindo isso no coração. Eu quero dizer isso porque você que está pedindo: Senhor, fala comigo, fique atento, porque quando uma palavra é liberada e seu coração começa a ficar, Deus está confirmando no teu espírito, no teu coração, a palavra que está sendo lançada. Sarça que só queima, que não se apaga, somos... Vai, cante. Neste teu altar. Está sentindo o coração? Está começando a queimar, não é? Está começando a queimar, não é? Então cante isso para o Senhor. Estamos aqui. Já levanta os teus braços e já canta para o Senhor. Foi a tua presença, foi a tua presença, é por isso que estamos aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, não desistiremos, Senhor, de te perseguir até te encontrar, de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar, nos fazer queimar de novo.
aqui já estão queimando, já aplaudam o Senhor. Mas tem mais, tem mais. Quero dizer ainda, o primeiro verbo é ouvir. Alguns já estão começando a ouvir uma voz doce, suave e forte. Ela é suave e violenta ao mesmo tempo. É aquilo que dizia Santa Teresa de Ávila: morro que não morro. Ou seja, é uma voz que me mata e me faz viver uma vida nova, ressuscitada. Estão começando a sentir que essa voz está dizendo: vai, meu filho, sai da casa dos teus pais, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Estão começando a ouvir o que Jesus disse: levantai-vos, não tenhais medo. E agora o terceiro verbo: primeiro ouvir, depois ir ou sair, e aí sim o terceiro é experimentar a glória. Porque assim, você acha que você quer experimentar a glória de Deus, às vezes Deus dá assim uma palhinha, Deus dá um relance da glória dele. Foi o que ele fez com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João viram apenas um relance da glória de Deus. Eles viram fora deles uma experiência em que Jesus estava transfigurado, estava na glória com Moisés e Elias. Mas foi depois que eles ouviram a voz de Jesus, foi depois que eles levantaram e foram, é que eles experimentaram a glória realmente. Foi depois disso, quando eles também estavam unidos, mas agora não só os 12, estavam todos no cenáculo, e eles experimentaram a glória de Deus que desceu naquele lugar. Não era mais como a sarça ardente só para Moisés, agora também era um fogo que não queimava, as línguas de fogo que desciam sobre cada um dos apóstolos. Muito diferente de Moisés. Moisés tinha de frente a sarça que não queimava. Agora os apóstolos não têm apenas diante deles, eles têm dentro deles um fogo que não se apaga. E a partir desse momento que eles ouvem a Jesus, depois de terem caminhado com Jesus, sair da sua vida, aí eles começam a experimentar a glória de Deus. Você pensa, por exemplo, o que é os apóstolos aqui? Aqui está Pedro, Tiago e João. Pense, por exemplo, João. Ele teve apenas um relance aqui da glória, mas foi esse mesmo João que escreveu o Apocalipse. Quando João experimentou a glória de Deus, ele não apenas viu Jesus fora dele, Moisés, Elias, num instante. João viu o céu aberto, os anjos, os arcanjos, os selos, viu o trono, diante do qual saía do trono e do altar um rio de água viva. E assentado nesse trono estava o Cordeiro de Deus, ferido de morte, mas ressuscitado. Foi só depois de tudo isso que eles experimentaram mais ainda a glória de Deus. E aqui está a beleza da vida missionária. Você acha que é bom fazer um retiro e experimentar um relance da glória de Deus? Melhor do que experimentar um final de semana da glória de Deus é entregar a vida para Ele e experimentar a glória de Deus sendo derramada não só em você, mas sendo derramada através de você em todas as pessoas que você evangelizar. Eu quero realmente nesse final de semana dizer a você que Deus está te pedindo um passo. O primeiro passo, começar a ouvir a voz dele. Você tem uma vocação, você foi vocacionado. Vocacionado é chamado. Nós ouvimos a vocação de Abraão, nós ouvimos a vocação dos apóstolos, tanto de Paulo como que escreveu Timóteo, o próprio Timóteo. Os apóstolos Pedro, Tiago e João, os que vieram depois deles, tinham um chamado, uma vocação. Deus tem um chamado para você, eu não sei qual é, só você vai poder ouvir. Mas Deus tem uma vocação. Se você ouvir a voz de Deus, se você der passos, sair, levantar-se, não ter medo,
Deus pode não só mudar a sua vida num final de semana, Ele pode mudar dezenas, centenas, milhares de vidas a partir do seu sim. Quantas vidas podem ser mudadas através daquele que ouviu e saiu? E é aí que você vai cada vez mais experimentar a glória de Deus.